E aí, pessoal, tudo bom? Vou voltar a essa temática dos topônimos da hidronímia ameríndia, porque o pessoal acabou comentando muito uma coisa que foi sem muita intenção. Eu acabei fiz a gravação num telemóvel, estava um dia cansado, foi um dia exaustivo, e foi uma curiosidade, e acabo que, pronto, as pessoas pediram outras informações. É um trabalho que eventualmente é itinerante, então a gente passa por muitos lugares que tem essa toponímia ameríndia dos povos originários e a gente acaba não aprendendo isso, essas informações na nossa vida, na escola. Então a gente não aprende as palavras básicas, uma língua que foi morta. Então toda essa região que hoje chamamos de Brasil e essa região, evidentemente, que chamamos de Estado de Janeiro, era povoada por povos ameríndios de várias etnias. A gente não sabe nem qual é a história deles, o que aconteceu com eles, né? E podemos imaginar, presume-se realmente que a maior parte foi dizimada pela fratura microbiana, né? A doença que vem do estrangeiro. Outra parte foi perseguida, foi aculturada, foi morta, foi miscigenada, né? Tanto é que no estado de Janeiro não há uma tribo, aldeia, é, própria daqui. Ah, mas tem umas tribos lá em Paraty-Mirim. Eles não são daqui, né? Tem uma tribo lá em Itaipuaçu, né? Também esses índios não são daqui, né? Eles vieram de outras regiões, a migração deles foi no século XX, né? Fugindo também da perseguição do sul. Então, essas tribos são guaranis. Então, os tupis daqui foram exterminados, foram miscigenados, ou foram perseguidos, foram escravizados, etc, etc. Bom, o nome que eu vou trazer para vocês hoje é de um rio e também de um lugar, Saracuruna. Saracuruna, ele é consensualmente atribuído ao tupi antigo. Então ele vai derivar de um nome de uma ave. Então, esse nome vocês já ouviram em algum momento, né? Saracura. Então, é uma ave, né? Da família das saracuras dos jassanãs. Então, a etimologia mais provável seria Saragura. Saragura, que depois vai virar Saracura. Então, assim, os portugueses não conseguiam falar é, como os nativos falavam e vice-versa. Então, mas, pronto, uma língua, a língua de dominação, a língua de império vai sempre prevalecer ou se adaptar. Então, Saragura vira Saracura. Então aqui a gente tem Saracura, mas o nome do rio é Saracuruna. Então tem aí uma parte aí chamada Una. Una significa escura ou preta. Então, Saragura mais Una, Saracuruna. Beleza? Então, seria um lugar onde essas aves pretas, aves negras, viviam, que eram regiões de alagadiços, né? Essa região era uma área pantanosa, é uma área de várzea, de muito charque, então, enfim, era a geografia da época. E isso já tá catalogado há muito tempo, né? Área de brejo, alagadiço, etc. Dessa antiga baixada, que hoje tem, inclusive, dá o nome de Baixada Fluminense. Então, é uma região que foi explorada por fazendas pequenas, grandes, depois zonas de lavouras, tem a entrada das zonas de núcleos ferroviários, né? Que é bem depois. E aí passa para horticultura, criação de gado, e depois vai para o abastecimento secundário. Então, tem muita coisa que vão ocorrendo ao longo dos séculos, né? Até fábricas, adensamento urbano, densidade demográfica, e, claro, como a gente está falando do rio, o rio Saracuruna, lançamento de esgoto in natura. Porque muitos trechos que faziam parte dessa várzea, eles vão sendo canalizados, vão sendo estreitados e vão virando, essas várzeas vão virando loteamentos. Então, aqui tem um assentamento povoacional desordenado. E isso vai causando impactos ambientais. Então, você vai tendo o assoreamento do rio, a contaminação, evidentemente, esgoto doméstico, contaminação fecal. Tem ali também a redução da mata ciliar, aquela mata que deveria ficar em volta, né, do leito desses rios. Então, também vai sendo desmatado. Então, tudo isso vão contribuindo para depois, no período das chuvas normais, né, enchentes.
E como esse rio, Saracuruna, não é mais um rio, é um grande esgoto a céu aberto, então entenda que quando temos enchente, o esgoto vai entrar nos bairros e nas casas das pessoas. Bom, e é interessante porque, apesar de eu ter que falar sobre mais essa questão de etimologia, da toponímia, não tem como a gente não tentar levar o debate a uma questão social, né, e política até mesmo do lugar. É um rio que vem ali, né, percorre aquela área serrana que vai lá em Xerém, vai descendo, né, o distrito de Saracuruna, mas ele depois, então, ele passa por um município de Duque de Caxias e depois vai cortar o município de Magé até chegar na Baía de Guanabara. Então, é um esgoto que vai chegar na Baía de Guanabara 100% não tratado. Inclusive, eu achei um relato do século, acho que é do século XVIII, ou entre o século XVIII e XIX, que falava que ali eram campos alagadiços à beira do rio Saracuruna. Então já tem sugestões desse nome, Rio Saracuruna, já de tempos anteriores. E o problema também do saneamento. Então, você tem enchentes recorrentes, você precisa de retificar esse problema, e você tem um problema que vem decorrente disso tudo, são as doenças associadas a esses brejos. Se no passado ali povoaram, passaram ali, principalmente os tupinambás e também ali os seus concorrentes, os temiminós, né? Também uma fauna, uma flora muito diversa, né? Então você tinha ali, por exemplo, as próprias saracuras, as capivaras, os jaçanãs, os araquãs. Bom, uma diversidade de peixes, né? De água doce. Hoje, poluição, sujeira e fedor. Ou seja, o rio Saracuruna, no seu trecho médio e baixo, não passa por nenhum sistema de tratamento dedicado antes de chegar à Baía de Guanabara. Não há nenhuma estação de tratamento de esgoto conectada diretamente ao curso do rio Saracuruna. E estamos falando isso no ano de 2025, já quase para 2026, né? Ou seja, a Eco 92 já passou, já tem tempo. Nós temos uma situação entre já esse período aí depois da privatização da SEDAI, né, que as concessionárias prometeram a expansão desse saneamento, licenças foram emitidas, mas efetivamente nada de operacional ainda nessa área impactou diretamente a despoluição do rio Saracuruna. Ou seja, o rio continua desaguando 100% de esgoto na nossa Baía de Guanabara. E aí fica uma próxima pergunta: quem caberia despoluir o rio Saracuruna? Aos municípios, Duque de Caxias e Magé, ao Estado ou à União? Os municípios, eles são responsáveis pela coleta e ligação desse esgoto domiciliar até essa rede de esgoto, de captação, né? Eles também são responsáveis pela manutenção de galerias pluviais e dos valões, da macro e da micro drenagem, da fiscalização de lançamentos irregulares, do planejamento urbano que evite ocupação ribeirinha degradante, né? O Estado, por sua vez, através do INEA, a Secretaria de Meio Ambiente e concessionárias privatizadas após a SEDAI, ele deveria monitorar a qualidade da água, os licenciamentos ambientais, industriais, né? A gente também tem indústria ali naquela região, autuar e multar em empresas poluidoras, né? Operar e ampliar estações de tratamento de esgoto estaduais ou, no caso for, delegadas. Também promover projetos estruturantes da bacia hidrográfica. As concessionárias de saneamento, né? Ou seja, essa privatização que teve aí, né? Que foi um grande engodo, eles deveriam expandir a rede de coleta, conectar os domicílios, ampliar o tratamento e reduzir o lançamento desse esgoto nos rios. E será que está acontecendo isso? E, por sua vez, a gente tem o Ministério Público, tanto estadual como federal, que eles poderiam enquadrar os gestores por omissão, propor termos de ajustamento de conduta e forçar cronogramas de saneamento. Não vai acontecer. Então, por que que o rio segue poluído? Talvez porque a rede de esgoto não chega até as casas, que seria a competência dos municípios. Talvez porque não haja uma fiscalização industrial, ou a fiscalização é muito fraca, que é de competência do Estado, e talvez não há nenhuma coordenação da bacia, que seria uma omissão intergovernamental. Mas, efetivamente, quem poderia despoluir o Rio Saracuruna seria um programa integrado de saneamento por municípios
e o Estado, em conjunto, que poderiam executar pela concessionária de esgoto sob uma pressão do Ministério Público, né? Mas, sem Ministério Público, o contrato não anda. E sem o Estado, a indústria continua contaminando. E sem o município, o esgoto doméstico continua caindo no valão. Em outras palavras, a responsabilidade cai diretamente no prefeito de Duque de Caxias e no governador do estado do Rio de Janeiro. E a gente precisa entender quem são eles. E olha que eu só peguei aqui os últimos 20 anos do governo da prefeitura de Duque de Caxias. Então, efetivamente, a direita lá. E não vem dizendo que foi esquerda, porque não foi, né? Temos ali o Washington Reis, de 2005 a 2008. De 2009 a 2012 foi o Zito, né? Você lembra do Zito, né? Então, ele era do PP, mas também ele já foi do PFL, ou seja, de direita, né? 2013 a 2016, a gente tem ali um partido que supõe-se ser de centro-esquerda. Foi o Alexandre Cardoso, mas ele nem foi reeleito, né? Não deu nem para saborear alguma coisa ali. E teve muita contestação ao governo dele, muitas dívidas, inclusive, né? Então, aqui a gente quando tem que fazer crítica, a gente faz a crítica realmente. É, e ali é sempre o coronelismo de sempre, né? O Washington Reis volta de 2017 a 2020 pelo MDB, antigo PMDB, né? E inclusive ele foi condenado pelo STF por crime ambiental lá na reserva biológica de Tinguá, né? O saneamento não avançou no Rio Saracuruna. Depois ele vai ser substituído por Wilson Reis, né? É uma grande família, né? O irmão do Washington Reis, né? E obras pontuais, mas a rede de esgoto não chegou ao rio Saracuruna, não houve saneamento. E estamos em 2025, acabando 2025, e controle do grupo dos reis, né, continua ali comandando a cidade politicamente, direta ou indiretamente. E como a gente também joga a responsabilidade pro Estado, o Estado também, direitão, aí foi direita para sempre, só teve um período aí de 6 meses da Benedita. Então, 2003 a 2006, de Rosinha Garotinho, do PSB, que depois passou para o PR, né? Teve o Sérgio Cabral, de 2007 a 2010, que era do PMDB, né? Você sabe muito bem da história dele, de corrupção sistemática. Sérgio Cabral, 2011 a 2014, né? E ele prometeu despoluir a Baía de Guanabara, não cumpriu, não fez nada disso. 2014 a 2018, o povo esqueceu que o Luiz Pezão era o vice de Cabral, votou nele mesmo assim, também não fez nada. O Estado entrou numa crise profunda, e até mesmo em colapso dos serviços públicos. 2019 a 2020 foi o Wilson Witzel, que era do PSC, um partido talibã de direita. Ele surfou nessa onda bolsonarista, mas foi inclusive impedido por corrupção de contratos emergenciais, né, no período da Covid. E quem assume é o seu vice. As pessoas esqueceram que ele é o Cláudio Castro. Esquece, né? Esquece muito rápido, né? Que também era desse mesmo partido, PSC. Depois o Cláudio Castro migrou para o partido Bolsonaro, PL, partido do Maluf, PL, né? Então ele ficou ali de 2020 a 2022 como governador interino. Foi ele o responsável, inclusive, pela privatização parcial da SEDAI, né? E 2023 agora, até 2026 é o segundo mandato dele. Ele está no PL. Está no foco em obras cosméticas, terceirizações, fortalecimento de grupos locais, milícias políticas, aumento da repressão policial. Saneamento estrutural é muito lento. Então, direita na prefeitura, direita no Estado. Ah, mas você está esquecendo de Magé, né? Não, vocês querem também botar Magé na história. Sim, Magé, o Rio passa por lá também deveria ter uma parceria com Caxias nessa questão. Magé também foi governado majoritariamente por grupos de direita, ligados ao conservadorismo municipal, fisiologismo, caciquismo local e alianças com oligarquias regionais. Então, é uma alternância entre facções da própria direita, não entre projetos ideológicos distintos. Beleza? E é isso. Saracuruna, o Rio das Saracuras Pretas.
Valeu, um abraço.